Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo? Ainda hoje, com quase 3 bilhões de pessoas ao redor do globo, o cristianismo continua influenciando o mundo inteiro. E se você faz parte de alguma igreja, é importantíssimo nós conhecermos a nossa própria história. De onde nós viemos, o que aconteceu, como surgiu a reforma protestante, como que a igreja chegou ao estado que está hoje. Por isso, nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui no YouTube sobre a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu antes. O que aconteceu ali naquela página em branco que existe na sua Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Você já se perguntou o que aconteceu nesse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? A região da Palestina, o berço do cristianismo, sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais. Por isso, os impérios, os países ao redor sempre estiveram de olho para aquele lugar. No século IV a.C., surge um carinha que talvez você já tenha ouvido falar dele, um tal de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Para você ter uma ideia, Alexandre, na sua época, conquistou praticamente o mundo inteiro. Só que o Alexandre, não exclusivamente, mas ele adota um princípio que foi adotado, por exemplo, também pelos persas, que foi o de não oprimir e tentar angariar simpatia entre os conquistados. Então, ao fazer essa campanha, né, onde ele buscava a simpatia, ele cria laços locais, ele adere a elementos e aspectos culturais locais, ele casa com mulheres, né? Ele mescla religião, mas leva também, e leva sobretudo o que nós acreditamos, o que eu acredito ser o mais importante, que é a questão mesmo da língua. E ele não só tinha uma política de expansão, mas ele tinha uma política de criar uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. O helenismo é a propagação através do Alexandre, mas o Alexandre, ele, por ter sido educado a partir dos valores gregos, ele leva, né, os valores de língua, estética, cultura e valores filosóficos, vamos dizer, porque ele teve como preceptor o Aristóteles, então ele carrega tudo isso. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. O grego se tornou a principal língua do mundo. É como se fosse o inglês no hoje em dia. Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive, Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus, colocou-os para traduzir a Bíblia hebraica. Cada um fez a sua própria tradução e quando eles compararam umas com as outras, elas estavam exatamente idênticas. Mas o importante é saber que nesse tempo, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Tamanha era a importância do helenismo nesse tempo. Para o cristianismo, a língua grega definitivamente é a maior marca que é deixada por essa época, certo? A língua marcou, é a língua do Império Romano naquela região, a parte ocidental do Império, o latim prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região, a língua foi fundamental. E não à toa os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego. Alexandre morre em 323 e logo depois do Império Grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o Grande Império Romano. Que o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes e também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sob uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático.
E para isso eles implementavam de modo prático tudo que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o império avançam as estradas, as comunidades e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao Império, aqueles que eram a favor do Império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos, e no começo os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele um lençol cheio de alimentos impuros. Lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus diz para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus. E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo. Isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã
pelo mundo, muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza, mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas. Desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão que existia entre os judeus. No começo, as perseguições eram apenas dos judeus para os cristãos. Roma não intervia, apenas interviam para restaurar a ordem, como por exemplo, uma certa vez o imperador Cláudio expulsou os cristãos e os judeus de Roma porque eles começaram a causar confusão. Mas o problema não era em ser cristão, isso estava entre os judeus. Mas com o tempo, os cristãos começaram a crescer e eles se tornaram mais numerosos que os próprios judeus. E em outubro do ano 54 sobe ao poder um homem chamado Nero. E aí sim as coisas estavam para mudar. Bom, Nero é um imperador famoso pelas suas realizações e excentricidades. Todo imperador, né? Todo poderoso. Mas para o cristianismo marcou a primeira perseguição aos cristãos. Nero começou o seu governo até que muito bem, trazendo leis em favor do povo e dos pobres, mas com o passar do tempo o cara foi ficando doido. Ele endoideceu, a sua mania por grandeza, por poder, subiu a cabeça e ele mandava matar as pessoas simplesmente porque ia contra ele. E quando ele chegou mais ou menos aos 10 anos de governo, boa parte de todo o povo já odiava Nero. E para piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo, um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E como Nero já tinha essa fama de doido, de desprezado, não demorou muito para que começasse a surgir uma fofoca, um burburinho no meio do povo de que o próprio Nero tinha incendiado Roma, apesar de não existir evidências de que ele realmente tenha feito isso. Nero não incendiou Roma, né? Acredita-se que o incêndio tenha sido causado mesmo pela própria estrutura precária e das construções romanas. Para ele foi ótimo, porque ele tinha um projeto de revitalização da cidade, mas o incêndio foi muito grande e atingiu 10 daquilo que nós poderíamos chamar das 14 regiões da cidade romana. E 3 foram completamente destruídas. Então todo mundo estava desconfiando que foi o próprio Nero que tinha incendiado a cidade. E para afastar as suspeitas, o que aconteceu? Ele percebeu que durante o incêndio, os únicos bairros que não foram atingidos eram bairros em que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Não demorou muito para que o Nero colocasse a culpa nos cristãos e usasse eles como bode expiatório. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos e eles passaram a ser livremente perseguidos em Roma. Os cristãos foram mortos de vários modos e o mais cruel foram luminárias para a cidade e para os jardins do imperador. Então eram besuntados de piche e queimados, vivos. Eles foram usados como lamparinas, queimados vivos, levados para o Coliseu para serem mortos por feras. Foi praticamente uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Vale ressaltar que essa primeira perseguição por Nero não aconteceu em todo o Império Romano, mas ficou centralizada ali na cidade de Roma. E foi justamente nessa época de Nero que provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo Pedro. E há inclusive uma tradição de que o apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu senhor. No ano 68, o povo já não aguentava mais as loucuras de Nero. Eles se rebelaram contra o imperador, o obrigaram a fugir e ele acabou cometendo suicídio. O decreto contra os cristãos continuava para aqueles que quisessem persegui-los, mas na prática a igreja começou a viver uma época de relativa paz por enquanto, e a igreja crescia, se expandia e continuava pregando o evangelho por todo o mundo. Em 81, Domiciano assume o poder de Roma. A princípio, o seu governo foi pacífico, mas no final do seu domínio, novamente as perseguições surgiram. Domiciano amava as tradições romanas e ele queria trazer a velha glória de Roma novamente.
Domiciano é imperador, e imperador é uma figura vaidosa, né? Então ele determina que seja prestado sacrifícios à sua inteligência, né? Então, ao se negarem a isso, os cristãos entram numa lista de pessoas malquistas, né, pelo imperador. Por isso, as perseguições retornaram em alguns locais do império. Nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram presos e exilados, como por exemplo o apóstolo João, que nessa época, sob o poder de Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Por fim, Domiciano foi considerado como um tirano e acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio. Mais uma vez, a igreja pôde desfrutar de um período de relativa paz e continuava crescendo. No ano 98, já no finalzinho do século, na virada para o século II, assume o poder o imperador Trajano. E Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou, bom, para que a gente vai gastar dinheiro do Estado perseguindo os cristãos, enquanto a gente poderia usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes? Foi então que Trajano fez um decreto de que o cristianismo continuava sendo proibido, mas não deveria haver um esforço do Estado para que isso acontecesse. Trajano persegue, mas persegue apenas a partir de denúncias que não podiam ser anônimas. Na verdade, os cristãos não eram alvo do império, e o máximo que se devia fazer, mediante uma denúncia clara, explícita, na recusa de prestar-se lealdade ao império, ao imperador, os cristãos sofreriam alguma sanção. Então, caso alguém denunciasse algum cristão, ele seria levado ao julgamento e pediriam para que ele negasse o seu Deus, o que a maioria das vezes eles não faziam, e eles acabavam sendo martirizados por causa disso. Por causa desse decreto de Trajano, a igreja viveu uma relativa paz, mas ainda assim nós temos registros de várias pessoas que foram mortas por causa do evangelho durante o século II. Como por exemplo, no ano 107, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado, e pouco antes da sua morte ele disse: meu amor está crucificado, sou o trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Outro registro que nós temos é de Policarpo, bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades e disse: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria o meu rei que me salvou? E ele foi queimado vivo na frente de uma multidão simplesmente por seguir a sua fé. No ano 165, Justino, o mártir, um dos grandes mestres da igreja, também foi entregue para ser martirizado por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios e perseguições. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. E por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Já disse, por causa daquele decreto de Trajano, a igreja no século II viveu uma relativa paz. Haviam algumas perseguições, algumas denúncias, mas ela teve a oportunidade de crescer e prosperar e se tornar muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema era a respeito do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo, porque na verdade as pessoas não sabiam o que significava ser cristão e o que acontecia nas comunidades religiosas. Começaram a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Eles acreditavam, por exemplo, que os cristãos eram canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue de Jesus, que nas reuniões eles pegavam um bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam um pão no meio e comiam a criança. O povo também pensava que os cristãos adoravam um asno crucificado, e a elite do Império Romano começou a criar argumentos contra os cristãos porque eles não podiam aceitar que as pessoas pobres estivessem com a razão. Hoje em dia, infelizmente, o cristianismo está associado com muita riqueza, a igreja católica ou muitas outras denominações têm muito dinheiro, mas naquele tempo a igreja era formada por maioria de pessoas pobres e as elites do Império Romano não podiam aceitar que os pobres estivessem com a razão. Um outro problema que começou a surgir foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a crescer de maneira exponencial e não havia uma organização, e várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era, por exemplo, o gnosticismo, que afirmava que a salvação vinha simplesmente de um conhecimento que eles tinham, que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria ela é ruim, a matéria é caída. Então,
essa criação desse mundo, na verdade, é obra de um outro Deus, de um demiurgo ou de um Deus inferior. Havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus punitivo, era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus pregado por Jesus. E os gnósticos cristãos, ou os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus, ele não era como Deus. Ele não podia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. Se nós perdemos a divindade de Jesus, como pregava o gnosticismo, nós perdemos a essência da fé cristã. Né? E uma das pessoas que mais exemplificou esses ensinos gnósticos na prática foi um homem chamado Marcião. E essa heresia era chamada de marcionismo. Esses seguidores de Marcião acreditavam nisso, acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus dos judeus tinha que ser desprezado, todo tipo de elemento do judaísmo tinha que ser desprezado, e o Antigo Testamento representava esse demiurgo, este outro Deus, e que na verdade Jesus não era Deus de fato, né? Ele não tinha semelhança de Deus, mas ele era somente uma emanação de Deus. E eles tinham uma Bíblia própria, né? Eles usavam apenas os escritos de Paulo, sem contar as pastorais, então eles usavam as epístolas paulinas, e o único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas, só que um evangelho editado, tirando as passagens judaicas, né? As passagens que falavam dos judeus ou que remetiam ao Antigo Testamento. Então, diante disso, diante das lendas e dos mitos que existiam no meio do povo e das heresias que surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava ter alguma reação, ela precisava se organizar, e foi então que ela começou a se defender. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo, o Novo Testamento ainda não estava formado. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento. E por causa das heresias, como por exemplo o gnosticismo, que diziam que apenas alguns livros específicos eram aceitos, e Marcião, que aceitava apenas o Evangelho de Lucas com algumas alterações, houve-se a necessidade de organizar o Novo Testamento. Praticamente, para a igreja primitiva, Escritura era o Antigo Testamento. Os apóstolos não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo e sendo reconhecido pela igreja ao longo do tempo. Então, algumas pessoas acreditam que na verdade houve uma reunião e que nessa reunião o imperador e as lideranças da igreja decidiram o que ia ser Escritura, decidiram o que ia ser cânon. Mas não foi assim. As igrejas simplesmente iam recebendo os seus escritos, né, e iam validando esses escritos. Quando lá no final do século IV existe o concílio, né, e o último concílio do ano IV, eles definem o cânon, na verdade não foi uma definição, foi simplesmente a constatação de que as igrejas já aceitavam os mesmos livros e rejeitaram os mesmos escritos, porque haviam muitos escritos naquela época. E a formação do cânon, ela foi então esse processo lento, gradativo, que partiu das igrejas, não partiu de uma liderança unificada, partiu da ação do Espírito Santo na própria igreja. A igreja então começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridade por todos os cristãos. E nesse tempo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as cartas paulinas já eram reconhecidas como autoridades divinas. O cânon, de certa maneira, já estava começando a ser organizado. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi o credo apostólico. A igreja precisava organizar as suas crenças, afinal, no que os cristãos creem? Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgia nessa época foi a elaboração de um credo. E credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração, é simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que nós cremos? E a igreja foi elaborando isso aí. Nós temos então o credo apostólico, que nasceu
da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A forma que nós temos do credo apostólico hoje, a forma definitiva, ela já é um pouco mais posterior, mas a igreja foi reunindo essas afirmações desde muito cedo. Então já no século II nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A terceira reação foi a apostolicidade da igreja. Porque veja bem, naquele tempo as heresias estavam dizendo que cada um possuía a sua própria verdade. Marcião dizia que apenas ele conhecia a verdadeira verdade, os gnósticos diziam, não, somos nós que conhecemos a verdadeira verdade. Então a reação da igreja foi a seguinte: nós temos a mensagem dos apóstolos. O que nós aprendemos foi o que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, nos ensinaram. Nós precisamos então ser uma igreja apostólica, a crer na apostolicidade da igreja. Foi nesse tempo então que a igreja se uniu sobre a sua apostolicidade. Os apóstolos começaram a ser muito importantes, cada igreja queria um apóstolo para chamar de seu. Olha, o apóstolo tal foi quem fundou a nossa igreja, foi quem plantou a nossa igreja. E nesse tempo a igreja começou a se unir. Mas não havia muita unidade no governo das igrejas. Então as igrejas realmente ficavam um pouco à mercê dos falsos ensinos daquela época. Elas eram empoderadas pelo Espírito Santo para responder, mas não havia uma autoridade unificada. A apostolicidade da igreja foi essa resposta, essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos. Então houve esse grande acréscimo à teologia. Foi aí que então as pessoas começavam a escrever bastante, começaram a elaborar a teologia, porque agora era uma tarefa digna, não era mais uma tarefa perseguida. Então a igreja pôde se organizar em torno de uma liderança apostólica e de um ensino apostólico. E surge então a Igreja Católica Antiga. Veja bem, eu não estou falando ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica no sentido da palavra, universal, uma igreja unida, uma igreja que cria numa só coisa, que tinha uma Bíblia, um cânon, que tinha um credo e que estavam organizadas sob uma liderança. É muito legal ressaltar que essa organização apostólica da Igreja Católica não foi para obter um poder sobre si, mas para responder às heresias, para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo. Nessa época surgiram grandes mestres que infelizmente nós não temos tempo para falar deles aqui, como por exemplo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, grandes homens de Deus que foram essenciais para a resposta que a igreja precisava dar às heresias e aos desafios daqueles tempos. Durante todo o século II, a igreja viveu uma relativa paz. Ela cresceu, se organizou como uma igreja universal, começou a organizar o seu cânon, criou o credo, mas tudo estava prestes a mudar, porque no século III a igreja viveria as suas piores perseguições de todas. Chegamos à grande perseguição, terceiro século, início do quarto século, e 2 imperadores com a letra D na primeira letra dos seus nomes, Décio e Diocleciano. Os dois com intervalo em números arredondados de 50 anos. Essas 2 perseguições são importantes, porque elas de fato são por todo o império. Elas são sistematizadas. O império sai à caça, né? Ele confisca propriedade, destrói templos, condena pessoas à morte. Décio criou um decreto de que todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar aos deuses romanos para que a glória voltasse. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o Império, obrigando a todos os cristãos a se curvarem diante de outros deuses. Os cristãos agora precisavam ter um certificado de que eles tinham prestado adoração aos falsos deuses. Por causa disso, muitos cristãos acabaram sendo martirizados, comprando certificados ou simplesmente cedendo à pressão do Império Romano. Foi uma das piores perseguições de todas, mas ainda não foi a pior. A igreja ainda estava prestes a viver a última e a pior perseguição de todas. No
final do século III reinava Diocleciano, que reinou entre o ano 284 a 305. Diocleciano especificamente, ele, sabendo do poder da palavra, ele quer manuscritos cristãos para serem destruídos e assim cortar pela raiz aquilo que é força do evangelho, que é a sua palavra. Os dois tinham como motivação a tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano. A partir de valores consagrados, pela própria cultura romana, eles querem promover esse retorno e acreditam que o cristianismo, por ser uma religião exclusiva, isso atrapalhava os propósitos, enfraquecia o império. Diocleciano foi um imperador um pouco diferente. Ele organizou o império em 4 partes, uma tetrarquia. Havia praticamente 4 imperadores ao mesmo tempo, e nesse sistema político funcionou muito bem enquanto ele estava vivo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro, pai de Constantino, que daqui a pouco nós já vamos ver sobre ele. Mas sob o império de Diocleciano surge a pior perseguição de todas. Tudo começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não servir nas legiões, afinal eram cidadãos romanos, e certa vez alguns soldados cristãos se recusaram a participar de um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Esse foi o estopim de uma grande perseguição onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os livros deveriam ser queimados, as pessoas eram deliberadamente mortas. Foi, com certeza, a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca esteve realmente em paz, onde ela nunca pôde prosperar verdadeiramente, mas graças a Deus as coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer, o que fez com que Constantino, filho de um daqueles imperadores, tomasse o poder de uma região do Império Romano e estava prestes a invadir a cidade de Roma. E antes dessa batalha por Roma, Constantino teria tido uma experiência com Deus, uma visão do Deus cristão que dizia para ele que sobre esse sinal vencerás. Constantino então teria feito com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz nos escudos e nesse dia ele tomou Roma e venceu a batalha. O fato histórico onde o Constantino tem a visão, de que por esse sinal vencerás, serás vencedor, é atribuído e de fato está registrado em Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, primeiro historiador, e que é um texto que é acessível, que todos deveriam ler, no meu entendimento. Ele narra, é verdadeira experiência? Eu não nego a experiência alheia, porque não nego as minhas experiências. Então não me sinto à vontade para dizer que ele não passou por isso. Pode-se dizer que ele era um político, que ele fez porque... É possível, com certeza, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade para negar isso. Para quem crê em algo que pode ir além, e eu acredito da nossa experiência natural, o Constantino é usado para apaziguar e trazer um pouco de paz à vida da igreja. Constantino já tinha uma certa simpatia pelos cristãos. A sua mãe era cristã e principalmente depois dessa experiência, Constantino teria se tornado muito benevolente para os cristãos e ele mesmo teria se tornado um cristão. Então, finalmente, no ano 313, após Constantino ter tomado o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando finalmente liberdade para todos os cristãos. A partir de agora, a igreja poderia viver em paz. Por enquanto, a igreja ainda não é a religião oficial. Com Constantino, ela se tornou livre. Os cristãos poderiam ir e vir livremente com a sua fé. E agora? Como será que a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja principalmente formada por pessoas pobres, mas agora faz parte do Estado. Uma igreja em que antes haviam pessoas simples, mas agora a elite começa a fazer parte dela. Como será que a igreja vai reagir? Será que a igreja permanecerá pura dentro da sua essência? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós veremos no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna a igreja imperial, a igreja oficial.